Muito bem, amigos do Arena Esportiva, voltamos a tratar do tema torcidas organizadas com a presença da deputada Marta Rocha, do João Páscoa e do Flávio Martins, um tema que interessa muito, afinal de contas, quem não tem um time de futebol, quem não vai ao estádio de futebol, né, ver o seu clube do coração. Bem, recentemente nós tivemos Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca, jogo realizado em São Januário. Vasco venceu por 1-0, né? E tivemos cenas dentro do estádio de depredação do banheiro, em que era para a torcida do Flamengo, né? E depredaram lá o banheiro e tudo mais. O Vasco tem uma carta compromisso com o Flamengo, que vai pagar os prejuízos. No mesmo dia tivemos cenas que eu, em 35 anos de jornalismo esportivo, confesso que nunca vi na minha vida. Já vi briga, ginásio, já vi na rua, mas essas cenas eu nunca vi. Em uma rodovia perto da Anhanguera, lá em São Paulo, torcidas de São Paulo e Corinthians se encontraram e o que eles causaram em 10 minutos de vídeo que eu vi, postado, cedido pela empresa que é a responsável pela rodovia, né, privatizada em São Paulo, foram cenas tristes, lamentáveis, que as pessoas que estavam nos carros, nada a ver com isso, tanto indo e voltando para casa, elas tiveram que recuar da contramão, ir para o canteiro, fugir, porque foram 10 minutos que eu acompanhei de cenas violentas. E eu não consigo entender, como cidadão, que isso possa vir a acontecer. O sujeito vai para o estádio e vai depredar um banheiro. Aí onde é que ele vai fazer a necessidade fisiológica e biológica? Não sei. O sujeito está na rodovia, encontra com um outro lá, vai brigar. Tem famílias e famílias passando de carro. O que essas famílias têm a ver com isso? Torcida é para torcer. E eu também nunca... É muito raro você ver um lutador de MMA. É muito raro você ver um praticante do judô, de jiu-jitsu, de artes marciais, brigarem. Muito pelo contrário. São pessoas calmas que sabem lidar uma com as outras e com situações difíceis. Eu pergunto à senhora deputada Marta Rocha, desses fatos que eu contei, e que também teve na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em que a torcida do São Paulo foi em Mogi das Cruzes com o Rondonópolis, que é de Rondonópolis, no interior do Mato Grosso, né? E que era um jogo de uma torcida só. Copa São Paulo de Futebol Júnior, não é profissional. Eles acuaram a Guarda Municipal de São Paulo, no estádio Mogi das Cruzes. A Polícia Militar teve que recuar, eles estavam com barra de ferro. Todas essas cenas foram passadas na televisão. O que leva um sujeito a fazer isso? Bom, eu quero te falar que no caso Rio e São Paulo há uma diferença abissal entre a Polícia Civil do Rio e a Polícia Civil de São Paulo, né? A Polícia Civil do Rio há um divisor de águas que foi aquele flagrante em que aqueles meninos jovens de classe média foram presos. A partir daí, nós estabelecemos uma interlocução direta com as torcidas. Esclarecemos de uma forma assim, fizemos um ciclo de debate, esclarecemos de uma forma muito transparente o que a Polícia Civil ia fazer. Fora isso, nós tivemos uma grande investigação da Divisão de Homicídios, denominada Fair Play, me lembro disso, em que, lamentavelmente, e aí eu não vou dizer que é a torcida organizada, não. Porque eu acho assim que aquela pessoa que está ali, ainda que ela tenha lá a carteirinha da torcida organizada, eu não identifico aquela pessoa como um torcedor, eu identifico aquela pessoa como um bandido. Isso. Então ele tem que ser punido como bandido. Perfeito. Então eu sempre vi uma postura diferenciada do torcedor carioca, que é muito diferente do torcedor paulista. O torcedor carioca, dos casos, e aí você como jornalista, os exemplos todos que você deu, claro que está super errado quebrar o banheiro, não tenha dúvida disso. Mas aí eu quero me valer um pouco da frase do Flávio, né? Esse jovem é fruto dessa sociedade que está aí, que joga papel no chão, né? Que não diz bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que dessa família que não educa mais, que deixa na mão da escola essa responsabilidade de fazer tudo, verdade, né? Verdade. Então, na verdade, mas esse nível de violência, sempre no Rio de Janeiro, o comportamento das torcidas no Rio de Janeiro sempre foi infinitamente melhor
do que o de São Paulo. Isso historicamente comprovado. Claro, claro. Aliado a isso, eu também não, claro, fazendo uma crítica, não o trabalho da Polícia Civil de São Paulo que eu desconheço, mas fazendo um detalhamento do trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e aí posso falar disso porque estava lá e vi, nós tivemos um olhar muito depurado diante dessas questões, mas sempre com uma interlocução muito direta com as torcidas. O que é uma boa, porque vocês abriram um canal de conversa. De conversa. Nós tínhamos, né? Nós tínhamos confiança. Exatamente. A divisão de atendimento ao turista, que era o órgão meio que coordenador disso, nós fizemos uma grande discussão, e aí a gente tinha a divisão de atendimento ao turista, que cuidava da questão do cadastro, das torcidas, a gente tinha a DRCI, porque tinha venda de ingresso falso, a gente tinha a divisão de homicídio, porque a gente já tinha essa investigação de homicídio em andamento, então nós tínhamos várias divisões especializadas que falavam, e eu acho que essa interlocução com a federação, né, das torcidas organizadas do Rio de Janeiro fez a grande diferença nesse modo de tratar o tema. Além de tudo, deputada, e a senhora sabe disso como chefe de Polícia Civil que foi, o próprio Flávio também sabe, e o João, o Rio foi pioneiro na criação, na Polícia Militar, de um grupamento especial de torcidas organizadas, que é o GEP. Né? E da Federação de Torcidas também. Exatamente. Então, o Rio foi pioneiro nisso. Eu acho que até pelo fato que a senhora citou, dando um exemplo da torcida daqui, que é diferente da torcida de São Paulo, não sei, não conheço nenhum estudo disso, mas eu acho que ajudou muito essa criação do GEP, do Grupamento Especial, não há dúvida a poder lidar com esses torcedores. Porque eu, conforme a senhora disse, eu separo o torcedor que é torcedor, e eu tenho certeza que o Flávio também sabe disso, e o João. Quem é torcedor é torcedor. Quem não é torcedor, mas está infiltrado na torcida organizada e pratica esses atos que eu citei e que são públicos, tá? Não são torcedores, são bandidos, são vândalos. Então isso tem que ser tratado de uma forma diferente. Me permito te interromper, com todo respeito ao Flamengo, que está pagando o conserto do banheiro do lado do estádio, eu acho isso muito ruim. Posso dar um exemplo para a senhora? Muito ruim, eu acho que não tem, sabe, vai pagar, tá certo, o Vasco quer o conserto, tá certo, mas eu acho que o que não tem que, não é isso que a gente quer a mudança de comportamento, claro. A gente tem que identificar, as torcidas organizadas merecem saber, né? E o público, eu que sou vascaína, quero saber, não porque ele é flamenguista, não. A minha amiga, a minha assessora que é flamenguista, merece saber se realmente aquele que depredou o banheiro é flamenguista, entendeu? Então, eu acho que essa coisa de simplesmente pagar é pouco, o que eu quero é uma mudança de comportamento. Vou dizer para a senhora um exemplo, isso a nível Brasil. O Goiás Esporte Clube, que tinha o advogado João Bosco Luiz, que foi presidente do Goiás até pouco tempo atrás, foi o pioneiro. Por exemplo, quando o sujeito arremessa algum objeto para o campo, há uma denúncia no CBJD, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva. Artigo 213, prevê multa, interdição, perda de pontos e tudo mais. O que fez o Goiás? Ele foi punido R$10 mil de multa, R$20 mil de multa. Ele entrou com uma ação civil contra aquele torcedor que foi identificado através do BO, do boletim de ocorrência. E o Goiás, claro, foi punido, perdeu os pontos, jogou com o estádio fechado a mais de 100 quilômetros de distância, mas esse torcedor, ele pagou pela multa que o Goiás teve. Então eu acho isso importante porque o clube, por exemplo, Flamengo, não pode ser penalizado por um ato daqueles 17 que foram presos. Então eu acho o seguinte, você reverte para o cara e faz um programa de ressocialização para aquelas pessoas. E vê também se eles não têm passagem, né? Se foi a primeira vez ou se não tem outras vezes que já passaram pela polícia. Flávio, o que você acha disso? Olha, é importante falar que a culpa do torcedor também, no caso que você citou, por exemplo, da rodovia em São Paulo, eu acho que é um pouco compartilhada também com os órgãos responsáveis, órgãos públicos responsáveis pelo espetáculo. Porque os órgãos têm que saber o deslocamento da torcida organizada. As torcidas estavam largadas no meio da estrada. Eu não tô justificando uma coisa pela outra. Eu acho que quem fez a baderna tem a culpa sim, tem que pagar pelo transtorno que causou, mas eu acho que os órgãos públicos envolvidos no espetáculo também precisam ter uma atenção, uma inteligência em relação ao que vai acontecer. A torcida adversária é amiga, não é amiga? Tem algum problema passado? Não tem?
No caso de São Januário, muito me preocupou. Eu conheço muito bem o trabalho do JEP, do Major Silvio, mas acontece que o contingente do JEP ele é muito pequeno, ele só trabalha no estádio. E o deslocamento desses torcedores? Então, assim, em volta do estádio, muito bem policiado, as torcidas acompanhadas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a São João de Meriti, ao mesmo tempo que o deslocamento do torcedor do Vascaíno, vai ter o torcedor flamenguista indo para lá, e para Niterói, e para São Gonçalo. Então, eu acho que falta um diálogo do poder público de estender esse guarda-chuva de proteção, porque o JEP ele não consegue. Então teria que ter um setor de inteligência para que houvesse uma comunicação com os outros batalhões, com as outras delegacias, como a doutora fez nesse encontro. Ela levou os delegados das principais delegacias para que... né? Exatamente. E de delegacias também de áreas que estavam acontecendo problemas, para que o responsável, porque a torcida organizada ela também é subdividida, ela tem sublideranças. Então nos seus bairros, nas suas cidades, tem um representante. Então que esse representante também conheça o delegado da sua área, o delegado possa conhecer, para que esse encontro de confiança que foi feito da delegada com a FETORG, ela fosse estendida aos delegados das áreas com os seus membros, entendeu? João, o Instituto, por exemplo, nisso que foi tudo comentado aqui, desses fatos ocorridos recentemente, o Instituto, é aí que ele entra? Aí, na verdade, a Anatorg, vou citar o caso, o presidente da Anatorg é o André, ele é da torcida Dragões da Real de São Paulo. Que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Uhum. Nesse jogo contra o Corinthians, ele resolveu a parte ali da capital. Então ele falou, olha, a torcida do São Paulo vai sair por aqui, vai por aqui, e ele entrou em contato com o pessoal do Corinthians, falando essa movimentação. Uma coisa que não aconteceria isso aqui no Rio, com certeza, porque o JEP, nesse deslocamento, o JEP já estaria atento. E ele faz o acompanhamento exatamente. No Campeonato Brasileiro e até mesmo no Campeonato Carioca, o JEP faz da entrada do Rio até o estádio e mesmo quando, por exemplo, jogam duas equipes grandes em Volta Redonda, o JEP também faz. Também faz isso. Por conta da inteligência também. Ele sabe qual o grau de problema relacionado a jogo por jogo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, o Instituto, nesse caso, no caso da depredação dos banheiros de São Januário, eu vou falar, a gente vai chegar e vai conversar com o pessoal aqueles identificados, ou seja, a raça... Foram 17, né? Ou seja, porque eles foram da raça, ou da Jovem, ou da Flamanguaça, ou do Ubuzado. Nós temos contato com todos eles, nós vamos conversar com eles, e nós estamos hoje levando essa ação, primeiro com a Flamanguaça, de ressocialização através de manufatura de instrumentos de percussão. Nós vamos também tentar levar isso daí para a raça e para as outras torcidas. E uma forma também, nós temos os parceiros hoje, a FGV, o Bernardo Buarque de Holanda, que ele vem dar palestras, e para poder passar essa consciência do que é o movimento torcida organizada. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva, cujo tema foi torcidas organizadas. É um tema muito importante, até porque pais, a família leva filhos, sobrinhos, os avós, vão netos aos estádios e muitas vezes alguns fatos acontecem e isso traz uma insegurança muito grande. Mas nós contamos aqui com a presença da deputada Marta Rocha. Deputada, muito obrigado pela sua presença, do João Páscoa também e do Flávio Martins também, todos ligados ao assunto de torcidas organizadas e com essa iniciativa que foi muito boa, a criação desse instituto, que eu acho que, conforme disse a deputada, é muito importante um trabalho de ressocialização, conhecer todos os fatos, as pessoas, para que a gente consiga, em harmonia, poder ir ao estádio, poder ir a um ginásio, para poder torcer, porque torcedor é para torcer, como disse. E a gente pode também dizer para você, telespectador da TV Alerj, que você pode ver este programa, o Arena Esportiva, pela internet. É só acessar www.tvalerj.tv e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj é a TV do povo fluminense.